Então, pessoal, vamos fazer uma versão estendida do exercício de dados perdidos. Então, antes de fazer as análises, né, lembrando que nós estamos trabalhando com software open source, então é natural que tenha que algumas funcionalidades, né, não sejam tão práticas, né, quanto se fosse um pacote comercial. Então, eu já comentei com vocês que o Blue Sky ele tem um formato parecido com o SPSS, né? Ele tem sempre uma janela de dados e uma de saída. E então vamos fazer uma versão estendida, então desde lá o arquivo no Excel. Tá? Então nós vamos pegar o arquivo HBTA Missing, né? Que vai estar no Google Classroom. Lembrando que as variáveis V1 a V9 são métricas e V10 a V14 são nominais. Bom, a versão que eu tenho do Blue Sky, embora ele esteja na especificação do tutorial que ele abra artigos XLS e XLSX, isso não é bem verdade, né? Então ele dá erro quando tenta abrir esses arquivos. Então o que nós vamos fazer é o seguinte, até porque vocês podem se deparar com esse tipo de situação, né? E é importante que vocês estejam preparados. Então a gente vai salvar, né, o arquivo HBTA Missing no formato de tabulação e texto. Depois a gente abre dentro do Blue Sky e aí salvamos como objeto do ar. Tá? E aí fazemos a análise dos missing values. Então primeiro vamos fazer essa primeira etapa de preparação do arquivo. Então o arquivo já está aberto aqui. Então nós vamos salvar. Vamos salvar aqui como texto. Eu vou chamar de texto. OK? E vamos procurar aqui a opção. Eu já testei várias opções, essa pareceu bem prática, né? Então, texto separado por tabulações. OK? Ok, perfeito. Então, deixa eu só verificar então se gerou o arquivo. Está aqui o arquivo, né? O arquivo texto. Então lá no Blue Sky agora nós vamos abrir esse arquivo HBTA Missing. Percebam que agora ele me pede sempre, né? Tem que tomar cuidado, né? Então o campo separador são os tabs. E o separador decimal, no nosso caso, é vírgula, né? Porque a gente já viu o arquivo no Excel lá. Ok? Ok. Para lembrar aqui que as variáveis V1 a V9 são métricas, V10 a V14 são nominais. Né? Então vamos fazer isso. Então V10 então vamos fazer como fator nominal. Aqui também. Isso até V14. Perfeito. Aí nós temos aqui, ok? Então, identificadas as variáveis, né? Nós podemos salvar em vários formatos, né? Mas nos formatos que não são do R, a hora que a gente abre, ele perde essa formatação das variáveis, né? Eu acabei de classificar as variáveis entre variáveis métricas e não métricas, né? Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Nós vamos salvar como objeto do R. Aqui eu já fiz isso, eu vou chamar então como HBTA Missing. Eu vou colocar um R aqui para me lembrar durante a apresentação qual que é o arquivo, tá? Porque já tem outros arquivos aqui com nomes parecidos. Então salvar, ok. Aqui ele sempre abre a janela de saída, né? Eu estou fechando.
Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar novamente. Ok. Ele sempre abre o arquivo de saída. E vamos abrir lá aquele banco de dados no formato do R, né? Então aqui está aqui, ó, HBTA missing do R, tá? Não precisaria ter fechado, né? Só fechei para vocês verem que ele preserva aquela configuração da configuração de variáveis, tá, pessoal? Então, se vocês forem trabalhar com Blue Sky, é importante que vocês salvem, né? Depois que vocês forem fazer as análises, né? Configurar as variáveis, né? Salvem no formato de objeto no R, para vocês terem repetibilidade e poderem fazer as análises depois, tá bom? Vamos voltar lá para os passos, né? Então, na verdade, agora nós fizemos somente a preparação. Agora nós vamos fazer análise de dados perdidos, né? Então, nós vamos responder essas perguntas aqui: se os dados perdidos são ignoráveis e se há necessidade de agir sobre os dados perdidos. Isso compreende, então, os dois primeiros passos, né? Então, nós vamos utilizar lá uma opção de análise do Blue Sky. Então, vamos voltar lá para o Blue Sky. E vamos lá, então, em análises, Missing Values. E vamos pegar a opção Row Output, tá? Saída por linhas. Essa saída me pareceu mais conveniente. Então, não vou pegar o ID, né? Até poderia também, né? Não tem problema nenhum. Não lembro se em aula eu vou fazer com ID ou sem ID. Aqui no Blue Sky ele não diferencia então as variáveis métricas das não métricas, né? Nessa análise de dados perdidos. E vamos organizar os dados pelo número de dados perdidos. Ok? Ele vai abrir agora a janela de saída. Ok? Então, eu já vou voltar lá para os slides, né? Mas aqui fica claro, então, que a variável V1, então, nesse sumário aqui da análise de dados perdidos, tem 21 dados perdidos, o que corresponde a 30% dos dados, é muito. E tem V3 também, né, que tem um número considerável, e a variável V3 que tem um número considerável de dados perdidos. E depois a coisa melhora. Aqui uma outra questão é que nós temos então, perfeito, nós temos então os casos 10, 14, 33, 45, 61 e 63 que tem na linha, ou seja, cada caso, 7 dados perdidos, para o que corresponde a em torno de 50%. Então, quais são as perguntas que nós temos que responder? Os dados perdidos são ignoráveis, então não. Há necessidade de agir sobre os dados perdidos, então sim. Então nós vamos deletar aqueles 6 casos e vamos deletar a variável V1, né? E aí vamos rodar a análise de novo. Então é isso que nós vamos fazer agora. Ok, então nós vamos deletar a variável V1. Vamos deletar a variável. Ok. E aqui nos casos, né, é importante então ter o ID para a gente depois não perder a referência numérica dos casos, né? Aqui eu vou precisar fazer uma colinha dos valores que são deletados. Na verdade, eu já tenho esses casos aqui. Ok. Então vamos lá. O caso 10, aqui onde está o código 10, vamos deletar essa linha. Depois
Depois o caso 14, então é o ID 14, 214. Depois o 33. O 45. O 61. E o 63, se não me engano. Isso. Tá? Que são aqueles casos que têm muitos dados perdidos. Isso a gente vai ter feito em aula, talvez de uma forma mais simplificada, né? Para não demorar tanto tempo na nossa análise aqui. Ok. Aqui nós poderíamos, né? O certo seria, né? Eu não vou fazer isso agora. Salvar, né? Salvar esses dados, esse novo banco de dados agora com esses 6 casos a menos e com a variável V1. Eu ainda não vou fazer isso, eu poderia também salvar sobre esse arquivo que eu já tenho, é uma opção também, né? Então, para efeito de exercício, eu sugiro, né, que vocês tenham, para ter o histórico, que vocês salvem com outro nome, tá? Então, até podemos fazer isso aqui rapidamente, não custa nada também, não é tão HPTA missing, ok? Então, menos 6 casos e sem V1. Tá, ficou meio grande o nome do arquivo aí, mas vai dar certo. Ok, ele sempre abre a janela de saída, né? Ficou aqui o arquivo. Aí a gente roda de novo. Análise de casos perdidos. Claro que a tendência agora é melhorar. Ok. Vamos aqui então fazer a ordenação pela quantidade de dados perdidos. Vai abrir novamente aqui então a nossa janela de saída. Já melhorou, né? Então, ok. Então aqui agora ficou V3, né? V3 já tinha um número razoável de dados perdidos, né? Aqui ficou 14, um certo percentual. E aqui os casos, né? Claro que os casos, a numeração aqui perdeu agora a identificação não é o mesmo número do ID, né? Então tem que tomar cuidado caso fosse deletar mais alguma vez. Tá, ok? Então se nós voltarmos lá para a apresentação, então nós tínhamos essa primeira situação, então deletamos esses 6 casos e deletamos a variável V1, certo? E depois a situação melhorou, então realmente os valores estão batendo, né? Então aqui estão essa lista aqui é grande, né? Mas aqui então ainda tem um percentual grande de dados perdidos, mas a situação melhorou, né? Então a princípio nós não vamos mais fazer nenhuma deleção, né? Então olhando aqui, a melhoria foi satisfatória, né? Então essa que é a nossa conclusão. Bom, a última análise que nós vamos fazer, o vídeo está ficando um pouquinho longo, mas eu acredito que vamos fazer ainda nesse mesmo vídeo. Para testar se os dados perdidos são aleatórios, né, nós vimos em aula que tem mais de uma forma, né? O teste global seria o teste MCAR de Liddell, né, que é Missing Completely at Random, que infelizmente o Blue Sky não faz. O que nós vamos fazer que é possível fazer, nós vamos fazer uma análise de correlação, né? Então nós dicotomizamos as variáveis e verificamos as correlações, que pode ser Pearson mesmo. E aí o que for 1 são os dados que são não perdidos e 0 os dados que são perdidos. Eu já fiz isso
Eu já fiz isso, né? Então, o que eu vou fazer agora é fazer essa análise. Então, vamos fechar aqui. Agora eu acho que eu posso... Ok, posso fechar esse banco de dados também. Ok. O arquivo de saída ele está bastante poluído aqui. Eu vou... Ok. Ok. Então, essas variáveis dicotomizadas, né, eu já já preparei isso aqui no Excel, essa substituição. Ok. Então, está aqui, ó, a variável, o HBTA dicotomizado, né, e sem 6 casos e sem V1. Não há necessidade de colocar nessa análise de correlação as variáveis categóricas, porque não tem nenhum dado perdido, né? Não tem nenhum zero aqui no caso das variáveis categóricas. Então, lembrando que aqui eu fiz um teste lógico, né? Isso aqui eu já fiz, né? Eu fiz essa conversão. Então, onde tinha dados perdidos é 0, onde não tinha dados perdidos é 1. Ok? Então, vamos copiar. Eu vou pegar os dados, direto aqui. Acredito que vai dar certo. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. Ok. E vamos lá para o Blue Sky. E aqui nessa primeira opção nós temos aqui o Paste Dataset from the Clipboard, né? Então, vamos torcer que tenha dado certo. Ok. Tá aí. Ele acabou copiando as variáveis V10. Ok. Vamos fazer aí as correlações sem considerar essas variáveis aqui, porque não tem nenhum dado perdido agora após as exclusões que nós fizemos nas variáveis categóricas, certo? Então, nós vamos fazer uma análise de correlação, simplesmente aqui em análise, aqui em correlation, né? Nós temos aqui o correlation test multivariable, né? E vamos colocar aqui as variáveis de V2 a V9. Então, correlação de Pearson. Aqui, vamos colocar o P normal para ficar igual que está na apresentação, né? O P-value não ajustado. E nós queremos visualizar a matriz de correlação. Então, se o posicionamento dos missing values, né, dos valores perdidos, tiver algum padrão, né, as correlações aos pares vão indicar isso com correlações significativas. Então, aqui está a matriz de correlação, certo? De V2 até V9. Essa informação ela pode parecer um pouco confusa no início, né? Mas aqui, observando a matriz de correlação, fica mais fácil, né? Então, claro que a variável com ela própria, a correlação é 1, positiva, e a parte de baixo aqui, com a matriz simétrica, não há necessidade de analisar. Então, pelas cores aqui, dá para ver que a correlação mais importante seria aqui de V6 com V9, né? Que é 0,49, que é uma correlação média, né? Então, V6 com V9, V6 com V9 está aqui, né? Então, 0,49, né? Aproximadamente 0,49 é a correlação, menor que 0,01, então é significativa. Mas são, de todos esses pares de correlações, somente uma correlação é que ficou significativa, né? Então, para efeito prático, né, dá para dizer que a gente pode fazer aí o método, né, de imputação de variáveis, né, que é o próximo passo agora, né? Então, nós podemos dizer que está tudo bem, né, que a distribuição desses dados perdidos ela é aleatória.
Tá? Então está aqui, né, no slide 18, essa mesma conclusão, uma única correlação significativa, né? Então, a princípio, a gente segue em frente. Para finalizar o exercício, né, nós vamos fazer a substituição agora dos dados. Né? Então, vamos abrir aquele arquivo que nós fizemos a exclusão de V1 e dos 6 casos, né? E vamos fazer lá uma substituição para poder agora, então, deixar o banco de dados completo. Então, aqui eu vou dar uma limpada aqui. Ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu acredito que seja... Ok. Ok. Vamos ver se a gente lembra o nome do arquivo, então. Aqui, ó. Então, HBTA, né? Missing, o R, menos 6 casos e sem V1, né? Então, acredito que foi esse mesmo arquivo que eu gerei. Ok, se não é, mas ele é o... talvez eu tenha feito no outro round, mas é exatamente esses dados aqui, tá? Então, vamos abrir aqui. Ok? Ainda, né? Então, nós fizemos a retirada de V1, fizemos a retirada dos 6 casos, mas agora, então, nós vamos substituir, né? Nós vamos utilizar uma função, né? Nós vimos em aula que existem outras formas de imputação. Imputação é atribuir valores onde tem valores perdidos, né? Porque boa parte das técnicas multivariadas, elas, e mesmo outras técnicas quantitativas, é interessante que não se tenha esses valores perdidos. E a gente substitui de acordo com alguns critérios. Então, vamos entrar lá em dados, em data. Também tem a opção de missing values aqui. E vamos entrar na opção missing values basic. Então, vamos pegar aqui as variáveis que a gente sabe que tem missing values, né? Que depois dessa retirada de V1 e dos 6 casos é somente aí V2 a V9, e vamos substituir pela média, né? Aqui tem outras opções, né? Mínimo, máximo, mediana, né? Vou pegar pela média aí, que foi o padrão, né? O que nós fizemos em sala de aula. Ok, né? Ele abriu a janela de saída, informando que isso foi feito. E aqui, nosso banco de dados, né? Agora eu poderia salvar. Aí fica a opção de vocês, se vocês vão salvar ou não, né? Com o mesmo nome do arquivo ou um outro arquivo, para vocês terem o histórico aí da progressão do exercício. Então vejam que os valores na coluna são iguais, porque ele substitui pela média dos valores, tá? E aí estaria pronto, né, o banco de dados aí para fazer a análise. Então, recapitulando, né? Então, é o que vocês veem aqui no slide 19. Então, após aí quase 25 minutos, né, seria esse aí o nosso exercício de dados perdidos, os 4 passos, né, com essa limitação que nós não temos o teste MCAR, tá? Mas acredito que deu uma boa ideia de como tratar esses dados quando nós temos a presença de missing values ou dados perdidos. Tá bom, pessoal? Muito obrigado.